Alguns funerais já aconteceram hoje, né? E esse acidente foi ontem, às 9 horas da manhã. Como eu já falei, a Prefeitura de Itapecerica da Serra interditou a empresa onde ocorreu o desabamento, né, com 10 mortos. O projeto aprovado pela CETESB foi alterado com modificações feitas sem autorização. A finalidade mudou de comercial para industrial. Para falar então sobre esse assunto, né, as causas desse acidente, vamos conversar com o engenheiro perito Bruno Tomás. Olá, seja muito bem-vindo, Bruno, ao RF News. Boa noite a todos, boa noite, Stella. Boa noite. A Prefeitura, né, ela solicitou o Multitainer toda a documentação necessária que será repassada, então, à Secretaria de Negócios Jurídicos, e os funcionários também tiveram acesso, então, ao escritório, porque eles estão acompanhando essa investigação de perto. Para você, o que pode ter causado esse acidente? Você que é um perito em engenharia. O que a gente pode ver são algumas falhas. Pode-se ver que não tem uma autorização de corpo de bombeiro local, não tem autorização prévia para eventos desse tipo, eventos temporários, e não consta no projeto esse tipo de auditório para essa quantidade de pessoas. Então você vê, pode ocorrer um problema estrutural pelo excesso de carga dessas pessoas que não está previsto em projeto, pode ser falha construtiva, pode ser algumas falhas referentes à trinca ou manutenção da própria laje, mas o que mais indica é a questão do excesso de carga local por conta dessa população que não está prevista em projeto. A gente viu um engenheiro da Defesa Civil falando na reportagem, né, que foi no local, que avaliou o imóvel, e segundo as informações preliminares, uma parte da estrutura poderia ter um problema ali. E ele até falou que, na realidade, não tinha quantidade de pessoas que foi projetado ali o local. Você acha que realmente o peso ali que causou esse acidente ou pode ter sido uma falha ali em um outro local da construção? Pode ser, inclusive, a falha de material aplicado. Isso tem que ser apurado referente ao projeto, as práticas técnicas construtivas que foi feito, para ver o que foi executado em si. Toda essa parte de falha causa um enfraquecimento na estrutura, que pode ocorrer o acidente que aconteceu. Empresa, né, eu até falei o nome aqui, é uma empresa de containers. A gente vê que na estrutura, inclusive do auditório, uma parte dela é feita realmente ali como um container. Será que isso não era uma estrutura que poderia sustentar a previsão ali de mais de 60 pessoas? No caso ali poderia ter até 80, 90 pessoas, né? A estrutura poderia ter, já que o auditório tinha ali 80 lugares. E tinham ali apenas 64 pessoas. Você acredita que então a estrutura de container pode ter sido uma das causas desse acidente? Para a gente poder afirmar isso ou não, a gente teria que saber o projeto estrutural que foi feito para saber se está adequado a esse tipo de utilização. Tanto o projeto executivo como o cálculo que foi feito, se serve para essa finalidade, se foi previsto isso, se o peso por metro quadrado suporta esse tipo de utilização. Como a gente já historiou dentro das reportagens mesmo, que não tinha autorização para esse tipo de evento e não tinha previsto isso no projeto, o que foi aprovado, não enviado para aprovação, então provavelmente não tinha esse tipo de solicitação prevista. Algumas questões, né, aliás, várias questões ainda precisam ser esclarecidas, né, como quem autorizou o evento e o número exato de participantes, né, de acordo com o secretário de Planejamento, faltou também o alvará da Prefeitura para a realização da confraternização. Isso também teria que ocorrer, né? Seria obrigatoriamente. Inclusive, a autorização do Corpo de Bombeiro, que teria vistoria prévia, e da Prefeitura também. Isso tudo tem que ser feito antes também de um evento ali naquele local, por exemplo. Exatamente, tem que ser autorizado previamente para poder verificar as condições de segurança e se o local comporta esse tipo de evento. Agora, vamos esclarecer, né, para quem está assistindo e vai em eventos em diversos lugares. A gente viu ali um auditório, né, bem feito, com assentos, né? Você vai num evento, tem como alguém saber se aquilo ali tá ok para receber o número de pessoas? Tem como a gente se prevenir de um acidente como esse? Na verdade, é verificar se há autorização do Corpo de Bombeiro para esse tipo de evento.
Normalmente é fixado isso na entrada do local, para que possa vistoriar, qualquer pessoa consiga utilizar o local e vistoriar essa autorização. Então, essa autorização do Corpo de Bombeiros, quando você está num auditório, ela tem que estar ali visível para quem vai no local, né? Para os participantes. Sim, tem que estar inclusive para consulta e visível para qualquer um que entre no local. Isso é muito importante. Para perceber também da empresa. Isso é muito importante a gente saber também para a gente se prevenir, né, para acidentes futuros. A prefeitura também, então, está buscando respostas ali sobre a situação e pendências do imóvel, como a gente já mostrou, algumas não era autorizado, o projeto também não, o próprio evento não tinha uma autorização da prefeitura, isso tudo vai ser esclarecido. E eu gostaria de saber, você que é um perito em engenharia, quais são as etapas para que a pessoa consiga ali uma autorização para ter um auditório como esse, com cerca de 80 lugares? Quais são as etapas de aprovação na prefeitura, de alvarás, por exemplo? Primeiramente, fazer a solicitação prévia, apresentar o projeto e o cálculo construtivo, solicitar a autorização, inclusive, via Corpo de Bombeiro, que também será solicitada pela Prefeitura, e dar entrada para que você consiga esse tipo de solicitação, para esse tipo de evento. Então, no caso desse local, não tinha nenhuma dessas autorizações? Ou as autorizações, na verdade, elas foram mudadas, né? Primeiro era para ser um local comercial e depois foi colocado como industrial. Então, a prefeitura considera que nem tinha essa autorização, né? Porque houve essa mudança. Na verdade, a mudança foi solicitada via CETESB, mas esses documentos não foram apresentados para a prefeitura. Então, na verdade, não tinha esses documentos. Então, não tinha nenhuma autorização, o que pode, então, responsabilizar a morte dessas pessoas, os feridos. Então, a empresa pode ser, no futuro, responsabilizada por esse acidente, né? Sim, civil criminalmente pode ser responsabilizada sobre a causa dos acidentes e as mortes ocorridas. Tá certo, então, Bruno. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma excelente noite para você. Participação. Obrigado, boa noite. Boa noite.